bíblica, vamos para o texto sagrado. Estaremos lendo a Bíblia Sagrada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso de número 13, que vai dizer: Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Até o verso 17, nós temos lido o texto sagrado, a poderosa palavra de Deus. Com isso, nós queremos falar sobre as condições para o avivamento espiritual. Primeira lição: uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Deus está falando aqui: se o povo que se chama pelo seu nome, ele vai dizer: 1. Se humilhar. 2. Orar. 3. Buscar a minha face. Número 4. Se converter dos seus maus caminhos. Então ele fala especificamente de 4 situações que nós precisamos aprender com a palavra de Deus para nós sermos abençoados nesse avivamento espiritual. Número 2. Humilhação diante de Deus. Nós estamos falando sobre as condições para o avivamento espiritual. Número 1. Uma crise. É porque o texto fala de uma crise. O texto fala das portas fechadas. O texto está falando exatamente desta situação. Número 2. Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aqui vale ressaltar que aqui está o pressuposto da arrogância, do orgulho, da prepotência existente no ego humano. Enquanto nós não baixarmos a faixa, não baixarmos a espada, Deus não vai operar, Deus não vai trabalhar, porque Ele não opera na soberba. Deus, Ele não trabalha na soberba. A condição que nós estamos vendo aqui é humilhação diante de Deus. É se render a Deus, é clamar e pedir a misericórdia do Senhor. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É esta que é a grande lição que nós vemos aqui. Na verdade, é uma grande condição da parte de Deus para a vida do homem.
A partir do momento que nós se humilhar, nós vamos ver o grande trabalhar do Espírito Santo na vida do homem. Em terceiro lugar, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Já diz um certo escritor: pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. Muita oração, muito poder. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Fica aquele ambiente vazio, frio. Fica aquele ambiente, de certa forma, herético, de certa maneira, herética. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. Esse daqui é como se fosse um termômetro que vai medir se a igreja local ela gosta de orar, se faz uma campanha de oração para a igreja orar em determinado objetivo. Se o povo vem orar com alegria, você pode ter certeza que essa igreja está avivada. Esta igreja está no centro da vontade de Deus, porque esse avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempos, se a igreja está praticando isso, você pode ter certeza que o avivamento está acontecendo. Ao contrário disto, se a igreja local está se reunindo para orar e os crentes não vêm, se a igreja local tem o propósito de buscar a presença de Deus através dos programas que existem nas igrejas, então essa igreja está fora do plano de Deus. Essa igreja, ela não está recebendo a queimação espiritual na sua vida. Por isso que ela se torna uma igreja apática, uma igreja sem interesse, sem sede, sem fome, sem vontade de crescer espiritualmente. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. É isso que nós vimos no texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, então nós estamos vendo que é necessária a súplica, é necessário a insistência. A ausência dessa disposição perseverante é uma das mais razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Porque não existe súplicas, não existem insistências, não existe vontade, não tem fome, não tem sede. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e da sua casa. Em quarto lugar, conversão sincera dos pecados. A Bíblia diz: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Aqui é a pessoa confessar o delito. Não pode haver um avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus, que são as causas de nós não sermos consumidos. Eis uma advertência tão séria. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É assim que a Bíblia diz lá no Salmos de número 66, versículo de número 18. Então, nós estamos falando, com o tema da mensagem, as condições para o avivamento espiritual. Primeiro, uma crise. Número 2, humilhação diante de Deus. Número 3, orar e buscar a face do Senhor. E número 4, conversão sincera dos pecados. E número 5, um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus.
se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e converter-nos dos nossos maus caminhos. A Bíblia diz: então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. A questão maior aqui é como nós estamos no caminho, como nós estamos andando no caminho. É isso que Deus está vendo, é isso que o Espírito Santo está operando e trabalhando. Quero concluir dizendo o seguinte: as condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, passa pela humilhação diante de Deus, passa pela oração e a busca à face do Senhor e arrependimento dos nossos pecados. Você tem sentido o desejo ardente de confessar os seus erros? Então é o Espírito Santo já lhe proporcionando as condições para o avivamento. Obedeça à palavra de Deus e você vai ver como o Espírito Santo vai encher a sua vida e tudo dará certo. Neste momento, nós iremos orar pela sua vida. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por esse momento, porque o Senhor nos dá o privilégio de poder entender as condições para o avivamento espiritual. Muitos estão, Senhor Jesus, vivendo só o momento da crise, a crise aguda que se instaura na vida dele e na vida dela. O medo, a revolta, a blasfêmia, o desespero, a tentativa, Senhor, às vezes até mesmo de tirar a própria vida. Mas o Senhor nos dá condições para nós se humilharmos diante do Senhor, para que nós possamos receber a vida no Teu nome. O Senhor nos dá condições para que nós possamos orar e buscar a face da Sua presença, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, a uma conversão sincera dos nossos pecados, confessar os nossos erros diante do Senhor. Agora, alimpa a nossa alma, alimpa, Senhor, o nosso coração. Nos dá, Senhor, um caminho preparado, um caminho abençoado, porque nós queremos o avivamento, nós queremos viver, meu Deus, a diferença. Espírito Santo, nos dá, meu Deus, graça e vitórias, porque nós queremos vencer todos os males e problemas e todas as crises. Nós te pedimos agora, meu Senhor, e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.